Salve, quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo, dando início à nossa segunda aula da quarta semana de aulas online do terceiro bimestre. Na aula passada, nós vimos vários exemplos, vários exercícios, né? E estávamos treinando e trabalhando com o algoritmo usual da divisão. Nesta aula, a gente vai trabalhar com situações e problemas. Na página 18 e também na 19 da sua apostila, né? Você tem aí 3 situações e problemas que envolvem o cálculo da divisão. A primeira delas tem uma garotinha que está lendo um livro de 87 páginas, que está dividida igualmente, né? O número de páginas está dividida igualmente em 3 capítulos. Então, os 3 capítulos têm a mesma quantidade de páginas. Nós queremos saber quantas páginas tem cada um dos capítulos. Então, como nós já falamos, nós vamos dividir o número de páginas em 3 capítulos. Então, essa continha aqui, ó, essa divisão, vai me dar o total de páginas de cada um dos capítulos. Como nós vimos na aula passada, nós temos aqui um número de 2 ordens. Ele tem 8 dezenas, 7 unidades. Então, quando a gente fizer a divisão, nós vamos encontrar um número de dezenas e também um número de unidades. Vimos que nós sempre começamos pela maior ordem. Então, vamos fazer a divisão aqui, ó. Eu tenho 8 dezenas para dividir em 3 grupos. Vamos lá. 8 dividido em 3 vai dar 2. Como é que você sabe, professor? Porque eu sei tabuada, assim como você também sabe, né? Sabemos que 2 vezes o número 3 dá 6. Não dá 8. Só que se eu falasse que cada grupinho ia ficar com 3 dezenas, 3 vezes o número 3 dá 9. Passou, né? Lembra que nunca pode passar. Então vamos lá. 8 dezenas dividido em 3 grupos vão dar 2 dezenas em cada grupo, porém vão sobrar dezenas, porque 2 vezes 3 dá 6, e aí fazendo a continha de menos, a gente verifica que vão sobrar 2 dezenas. Tá certo? Tá? Agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos abaixar a quantidade de unidades do lado das dezenas e vamos formar 27 unidades. Agora eu vou dividir 27 unidades em 3 grupos. Quanto dá 27 dividido por 3? Vai dar 9. Como você sabe, professor? Porque eu sei que 9 vezes 3 é exatamente igual a 27. Ok? Então, 27 unidades divididas em 3 grupos vão dar 9 unidades em cada grupo e não vão sobrar unidades para contar a história, né? 7 tira 7, 0. 2 tira 2, 0. Então, a gente pode afirmar que cada um dos capítulos desse livro tem 29 páginas. Tá? Essa é a resposta do nosso exercício. Presta muita atenção na fala do professor, porque você tem que ir preenchendo aí na sua apostila, né, as lacunas, ok? Então, vamos lá. Primeiro nós dividimos 8 dezenas em 3 grupos e deu 2 dezenas cada grupo. 2 vezes 3 é 6, então sobraram 2 dezenas ainda. Abaixamos 7 unidades, formamos 27 unidades. 27 unidades dividido por 3 vão dar 9 unidades. E ainda vão sobrar, e aí não vão sobrar mais nenhuma unidade. Agora, o professor também ensinou na aula passada a você fazer a verificação. Como você pode conferir se acertou a sua conta? É muito fácil, ó. O dividendo, que é o número que vai ser dividido, ele tem que ser igual. Né? O dividendo, ele tem que ser igual ao quociente vezes o divisor, quociente vezes o divisor, tá? Quociente vezes o divisor, mais o resto. Se a sua divisão não for exata, você tem que somar com o resto. Então, olha só, o dividendo é 87. Ele tem que ser igual ao quociente que é o 29. Bom, multiplicando então o quociente pelo divisor, fazendo 29 vezes 3, né? Quociente vezes divisor tem que ser igual ao dividendo, tá? Mais o resto, né? Mas no caso aqui o nosso resto é 0. Então, quociente vezes divisor mais 0, que é o resto, tem que ser igual ao dividendo. Vamos fazer a conta para ver se dá? 3 vezes 9 é 27, põe o 7, sobe 2. 3 vezes 2 é 6, mais 2 que subiu é 8. Então, deu 87, exatamente o valor do nosso dividendo.
Tá? Então a verificação a gente sempre faz dessa maneira. Quociente vezes divisor, mais o resto tem que ser igual ao dividendo. Vamos criar o hábito, gente, de sempre estar verificando se as nossas divisões estão certas. Assim a gente está treinando não só a divisão, mas também a multiplicação. Turminha, na página 19 a gente tem um problema aí do Orlando. O senhor Orlando tinha que fazer alguns reparos no carro, levou o carro até a oficina e ele gastou R$ 234. Como que ele vai pagar essa dívida? Ele vai dividir essa dívida aqui em 6 parcelas. Então ele vai pagar em 6 prestações, certo? A pergunta é, quanto ele vai pagar por mês de cada uma dessas prestações, sabendo que todas têm o mesmo valor? Então, para eu saber o valor que o senhor Orlando vai pagar aqui na oficina mecânica, eu tenho que pegar o R$ 234 e dividir em 6 parcelas. Aí vamos lá. Ó. Como nós já aprendemos? Nós temos que o algoritmo usual da divisão, nós sempre começamos pelo algarismo da maior ordem. No caso aqui, pelo 2 que está na centena. Isso vai me dar uma quantidade de centenas. Depois eu vou dividir o algarismo da dezena e vou encontrar uma quantidade de dezenas. E por último, o algarismo da unidade encontra uma quantidade de unidades. Bom, começando. Nós sabemos que 2, né, 2 centenas, para eu dividir em 2 grupos, é muito pouco, né? Não dá para eu dividir 2 centenas em 6 grupos. 2 é pouco para dividir para 6. Pensa aí, eu tenho 2 canetas, vou dividir para 6 crianças, é muito pouco, certo? Não dá para dar uma caneta para cada um. Então a quantidade de centenas que eu vou colocar aqui vai ser 0. Até porque 0 vezes 6 dá 0, né? Então vamos lá, mais uma vez. Ó. 2 centenas, se eu for dividir em 6 grupos, cada grupo vai ficar com 0 centenas. Aí 0 vezes 6 vai dar 0. E eu vou continuar ainda com as 2 centenas que eu tinha. Tá? Professor, é necessário fazer isso? Mais para frente a gente vai aprender um jeito mais rápido de passar por isso. Mas por enquanto eu acho que é necessário sim, é legal a gente colocar aqui, né, os algarismos, uma ordem de cada vez para não ter confusão. Bom, dividimos a centena? Dividimos. O que a gente vai dividir agora? A dezena. Então eu vou pegar as 3 dezenas que eu tenho ali, vou abaixar aqui do lado das centenas. Então vão ficar 23 dezenas. E eu vou dividir as 23 dezenas em 6 grupinhos, ok? Como é que eu faço essa divisão de 23 dezenas em 6 grupos? Bom, aí eu preciso da tabuada, né, professor? Exatamente. Nós sabemos que 3 vezes o número 6 dá 18. Tá quase, né? E que 4 vezes o número 6 vai dar 24. Então, olha só, não adianta eu pegar o 24, porque o 24 passou. E como o professor falou, não pode passar, né? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou dividir, ó, 23 dezenas dividido em 6 grupinhos, vão dar 3 grupinhos aqui, ó. O professor, mas 3 vezes 6 não dá 24, 3 vezes 6 dá 18. Exatamente, 3 vezes 6 é 18, significa que vão sobrar dezenas. Então, agora eu faço uma conta de menos para saber quantas dezenas vão sobrar. De 23 eu vou tirar 18. Vamos lá. Ó. Eu tenho 3 dezenas. Dá para eu tirar 8 de 3? Não dá, né? O que eu vou ter que fazer? Uma troca. Vou pegar uma centena daqui e vou trocar por 10 dezenas. Vão ficar 13 dezenas. De 13 eu tiro 8. Fica 5. 1 tira 1. 0. Bom, então sobraram 5 dezenas. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você abaixar as 4 unidades e juntar aqui com essas 5 dezenas. Ficaram 54 unidades. E agora eu vou dividir essas 54 unidades em 6 grupinhos. 54 dividido em 6 grupos vão dar 9 unidades para cada grupo. Como é que eu sei que dá 9? Porque 9 vezes 6 dá 54. Então aqui é a importância da tabuada, né, no nosso dia a dia. Bom, 9 vezes 6 é 54. Vai sobrar alguma unidade aqui? Nenhuma, né? Então tá aí. Conseguimos encontrar qual é o valor de cada uma das parcelas que o seu Orlando vai pagar. Como eu faço a verificação? Como eu sei se está certa essa conta? Aí a gente faz a multiplicação, né, do quociente pelo divisor. Eu pego 39, que é o resultado da conta, faço vezes 6, somo com o resto, que no caso vai ser 0,
E o resultado que eu obtenho tem que ser igual a 234. Tem que ser o dividendo. Vamos verificar? Ó. 39 vezes 6. 9 vezes 6 dá 54. Põe 4, sobe 5 dezenas. 3 vezes 6 é 18, mais 5 que subiu, dá 23. Então deu R$234, que era exatamente o dividendo. Portanto, a nossa resposta aqui é R$39, né? Cada uma das parcelas teve o valor aí de R$39. Gente, tem mais um problema ainda para a gente analisar. Vamos ver? Pessoal, e ainda na página 19, lá no finalzinho dela, nós temos que descobrir o resultado de 912 dividido por 3. Então, seguindo nossa lógica, né, usando o algoritmo usual da divisão, primeiro a gente vai dividir a quantidade de centenas por 3, vamos obter uma quantidade de centenas aqui. Depois nós vamos dividir a quantidade de dezenas por 3 e vamos obter uma quantidade de dezenas aqui. E por fim, vamos dividir a quantidade de unidades por 3 e obter uma quantidade de unidades aqui. Certo? Então vamos lá. Bom, 9 centenas, se eu dividir em 3 grupinhos, é claro que vai dar 3 centenas em cada grupo. Até porque 3 vezes 3 dá 9. Né? Isso faz a gente concluir que não vão sobrar centenas. Né? Como 3 vezes 3 é igual a 9, então não vai sobrar nada de centenas aqui. Né? 9 menos 9, 0. Tá de boa até aqui? Tá tranquilo, né? Agora nós vamos abaixar a quantidade de dezenas. Vamos abaixar as dezenas aqui do lado das centenas que sobraram. Né? Ficou então uma dezena. Agora, abaixou eu tenho que dividir, né? Lembra sempre disso. Só que 1 é pouco para dividir por 3. Uma caneta não dá para eu dividir para 3 crianças. Tá certo? Então eu não vou abaixar o 2. Eu vou primeiro colocar o resultado aqui. Então se eu tenho uma caneta para dividir em 3 crianças, é melhor eu não dar caneta nenhuma para ninguém, tá? As crianças vão ficar com 0 canetas. Se eu tenho uma dezena para dividir em 3 grupos, cada grupo vai ficar com 0 dezenas, tá? E ainda vai continuar sobrando uma dezena aqui. Por quê? Porque quando eu tenho 0 vezes 3 dá 0, certo? Então a dezena que eu tinha aqui vai continuar sobrando. Deixa eu só mudar a cor aqui. Então vamos lá, 0 vezes 3 dá 0. E aí a dezena que estava sobrando vai continuar sobrando. Tá? Isso que é importante, que vocês percebam, né? Que cada vez que a gente está trabalhando com uma ordem, eu vou ter que colocar um resultado aqui. Nem que seja 0, mas eu tenho que pôr. Bom, agora sobrou uma dezena aqui. Eu tenho que abaixar as 2 unidades. Essas 2 unidades vão se juntar com a dezena que estava aqui, vão formar 12 unidades. E agora eu vou dividir 12 unidades em 3 grupinhos. 12 dividido em 3 grupos vão dar 4 unidades em cada grupo. Cada grupo vai ficar com 4 unidades. Até porque 4 vezes 3 é igual a 12. Vai sobrar alguma unidade? Nenhuma, né? Porque 4 vezes 3 é igual a 12. E 12 era exatamente a quantidade que nós tínhamos. Então ficou 0. Tá certo? Bom, encontramos aí o resultado. 912 dividido por 3 deu 304. Agora, será que está certo? Como eu posso verificar? Como eu faço a verificação? Como nós vimos no início da aula, né? O dividendo, ele vai ser igual ao divisor vezes o quociente vezes o divisor, mais o resto. Nesse caso aqui o resto é 0, eu não tenho que me preocupar com ele. Então se eu pegar o quociente e multiplicar pelo divisor, tem que dar o dividendo, tem que dar 912. Vamos fazer essa verificação? Vamos lá, ó. 304 vezes 3. Bom, eu sei que 4 vezes 3 é 12, deixa 2 unidades, sobe uma dezena. 0 vezes 3 dá 0, mais uma dezena que subiu, fica uma dezena mesmo. E 3 vezes 3 dá 9, deu 912, bateu, né, com o dividendo que estava lá. Então, significa que a nossa continha está correta. Pessoal, é isso. Esse é o algoritmo usual da divisão. Espero que vocês consigam aí preencher as páginas, tanto a 18 como a 19, que foram essas atividades que eu fui fazendo aqui na lousa. E vou deixar como tarefa as páginas 20 e 21.
Tem vários exercícios aí, situações problemas, inclusive, né? Pedindo para serem feitos e na onde você vai acabar utilizando o algoritmo usual da divisão. Mas, professor, eu posso fazer de outro jeito? Nessa aula eu gostaria que você fizesse com o algoritmo usual, para a gente treinar bastante ele. Depois que você pegar a manha dele também, aí você escolhe aquele método que você acha mais fácil. Vamos combinar assim? Então a tarefa vai ficar aí no final da videoaula. Na live nossa de quarta-feira, eu vou estar tirando as dúvidas que aparecerem. Não deixa de anotar aí na sua apostila a sua dúvida para chegar na live e perguntar. Valeu? Pessoal, um grande beijo para vocês. Bom final de semana, porque eu estou aqui numa sexta-feira gravando. E até quarta-feira na nossa live.